Olá, olá, olá a todos que estão aí nos ouvindo, iniciando mais um episódio do Sinceronas Cast, né? Esse programa que foi idealizado para que seja um momento de a gente falar de questões relacionadas às mulheres empreendedoras e com muita sinceridade. E hoje eu tô com uma pessoa aqui, né? Uma pessoa que tem a palavra guiar no nome, né? Uma pessoa que tem trabalhado nesse universo de mentorar empreendedores e empreendedoras e que a gente se conheceu pela internet e hoje pessoalmente pela primeira vez vamos bater esse papo. Fernanda Aguiar, que prazer te ter comigo, que seja aí um episódio incrível que a gente possa inspirar muitas mulheres. Conta um pouquinho pro pessoal quem é a Fernanda, né? E como tu veio parar aqui nesse tema empreendedorismo feminino. Que legal, Rosane, obrigada por estarmos juntas aqui. É um prazer estar contigo, com o teu público e com toda essa rede maravilhosa e poderosa de mulheres. E sabe que eu gosto de começar pensando que o empreendedorismo começa por nós termos o empreendedorismo de nós mesmas, né? Então começa por aí, a liderança de si, o empreendedorismo de si, para então a gente ir para o empreendedorismo aquele do dia a dia do negócio. Então, sou mentora de gestão e negócio, mas eu trabalho muito. Eu até estava na dúvida, né, do que eu ia colocar, que o pessoal sempre pergunta que descrição a gente vai colocar. E quando a gente faz muitas coisas, né, fica difícil de escolher. É verdade, porque eu também... Depois vou te contar como é que veio a formação de coaching. Também sou coach e, sobretudo, sou uma mulher que quer ajudar outras mulheres a transformarem seus comportamentos. Então, também trabalho com mentoria e trabalho muito na linha de a gente se identificar no nosso comportamento e querer entender o que precisa ser transformado. E aí, aí, das tantas coisas que vão acontecendo, né, veio o mundo das palestras, veio o mundo corporativo, então tem bastante coisa pra gente trocar hoje. Muito legal mesmo. Gente, eu quero dizer que a Fernanda, ela é formada em administração, né, ela trabalha o comportamento, mas ela tem tudo a ver com a minha também atuação, né, com a atuação da Green Mais, que é quem hoje é a patrocinadora desse programa, né, é mestre em gestão, né? Então tem tudo a ver com os negócios e agora um doutorado está iniciando aí esse grande passo em informática na educação, né? Assim como eu imagino que tu gosta de estudar, né? Pelo visto, estudar é algo que tá aí. Sim, estudar sempre é um valor para mim e sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu adoro estudar, eu acho que nós não estamos prontos, vamos morrer inacabados. E o estudar nos ajuda a pensar diferente. Então, justamente agora eu estou entrando nesse doutorado, devo apresentar meu projeto agora no início de 2023, para começar essa 2023 ideia... com tudo. Com tudo. E para começar essa ideia de pensar também... Ele é na educação, né? Tem toda a parte aí da informática, e quando a gente diz informática é tecnologia, é simulação, é mundo digital, e também pensando no empreendedorismo. Um grande desafio vai ser por aí esse projeto. E tu sabe que quando a gente trabalha com esse tema, né? Eu sempre falo que finanças tem a ver com comportamento, né? Que não é sobre o dinheiro, mas é sobre o que as pessoas fazem com o dinheiro, é sobre como elas utilizam, como elas usam eu costumo chamar da força do dinheiro, né? Costumo falar isso. E tu escolher, né, através da tua formação, eu imagino que deve ter tido alguns momentos aí na tua vida em que tu te deparou com o empreendedorismo. Eu sempre falo que eu não escolhi o empreendedorismo, foi ele que me escolheu, né? A gente, quando estuda, acaba que quando tu vai evoluindo dentro da educação, vai te aprofundando em alguns temas, muitas portas vão se abrindo, né? Muitas oportunidades diferentes acontecem. Tu também é professora, é palestrante, além de mentor e coach, então tu tem todo um leque de atuações. E como é que aconteceu isso, né? Eu sei que tu trabalha com transição de carreira, mas aonde a Fernanda lá atrás começou, né? Vamos resgatar essa história. Como é que tu foi parar nisso, né? Como é que tu te viu empreendedora? Em que momento tu te deu conta, assim, nossa... Porque empresária tu não falou para pôr embaixo do teu nome, né? Como é que tu te deu conta disso? Então, é interessante essa pergunta, porque também passa um filme, né? Eu muito cedo entrei no mundo corporativo, na minha formação de administração, e passei a atuar justamente também como líder e como
galgando espaços importantes na minha carreira. E quanto mais eu galgava esses espaços, eu fui crescendo nessa empresa estrategicamente. Então, fui viajando pelo Brasil, entendendo liderança, gestão. Muitas horas de trabalho. Muitas horas de trabalho, 2, 3 celulares, sabe aquela vida assim? Mundo corporativo. Mundo corporativo, na veia. E aí teve toda uma parte que eu me especializei em produção enxuta, em serviços. Mas só que sempre o meu potencial estava nas pessoas. Eu sempre pensava nisso, né? Que as coisas aconteciam a partir das pessoas. Mas eu posso te dizer que essa carreira, ela foi gratificante, feliz, mas ela foi líquida e com pouca consciência. Porque o trabalho tinha um lugar na minha vida de rei. Era tudo para mim, tudo em função do trabalho. E aí a gente tem uma justificativa hoje, com todo respeito, eu acho que é uma justificativa. A gente fala muito assim, eu preciso trabalhar para dar uma vida melhor à minha família, às minhas filhas são e as tal. Desculpas, né? De certa forma. De certa forma são, Rosane, porque, na verdade, você entra num mergulho e fica sem ar e não se dá conta. E aí, quando eu tava lá no topo dessa escadinha, assim, super bem, com um ótimo salário, realização profissional, aquele mito que a novela mostra pra gente, né, daquele mundo corporativo. Bem idealizado, assim, eu caí totalmente na minha carreira, porque eu fui demitida dessa caminhada toda. Muitos anos? 15 anos. Nossa. De dedicação muito grande, né? E aí são vários episódios que hoje eu olho para trás, não é que eu me arrependa, porque eu não gosto desse verbo, assim, porque ele traz muito sofrimento. Mas na história de ressignificado da minha carreira, eu penso que esse aprendizado me dá oportunidades de não repetir. E isso é o que eu vejo hoje dessa caminhada. Então, essa queda me deixou completamente sem chão. Eu não sabia quem eu era e eu ficava me perguntando assim, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Onde eu errei? Onde eu errei? O que aconteceu? Qual competência eu não desenvolvi? Mas inconscientemente tu talvez acreditava que era pra vida. Ah, com certeza. Nem sei se tão inconscientemente assim. Eu sempre... tu não te preparou para... A gente às vezes não entende, né, que as nossas... Que tudo é um momento, né? É a história do não ser feliz, é o estar feliz, né? E que a gente precisa respeitar os ciclos, né? Inclusive nas empresas, às vezes eu brinco que tem empreendedora que morre abraçado no próprio produto, na própria empresa, porque não entende que existe um ciclo de produto, existe um ciclo de negócio, né? Existe um ciclo na carreira, na nossa vida. Então, respeitar esses ciclos. Então, tu olhava para isso e não tinha essa experiência na época, né? Eu acho que eu sei que muita gente que nos escuta, né, Fernanda? Provavelmente muitas empreendedoras e muitas pessoas, sei que os homens também nos assistem, eles são sempre muito bem-vindos, né? Que as pessoas que nos escutam, elas também podem estar aí nesse momento, né? Imaginando no momento de pressão, no momento de angústia, sem entender o propósito, por que estão ali, né? E tem que ter esse cuidado de não casar totalmente com o produto, com a empresa, que tu empreender e tu ser parte, tu ter um propósito, viver o negócio, não quer dizer ser escravo do negócio, né? Eu acho que eu tinha uma pequena consciência e o que me salvou, entre aspas, foi justamente sempre ter feito algumas coisas paralelas. Mas era um pedacinho da minha vida isso, né? A concentração maior era a minha carreira corporativa. Então, na verdade, você sabe, mas quando acontece é muito duro. Forte. É muito forte. E aí eu fiquei sem chão. Fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Eu tinha muita formação, eu tenho muitos cursos, pós-graduação, aquela coisa toda, mas não é sobre isso. Porque se você não estiver bem por dentro, como que vai empreender? Como que vai ter resultado, né? Então, eu fiquei um período meio sabático e eu comecei a visitar algumas empresas e criei um produto de desenvolvimento de equipes, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas aí eu fui rodar esse produto, bem naquela linha startup, assim. Eu idealizei, criei e vamos pro jogo. Vamos testar. E fiz parcerias. Comecei totalmente pro bono, fiz parcerias. Fui, assim, a empresa do amigo, deixa eu aplicar, ver como é que funciona bem. Assim, eu comecei.
E aí o pessoal, aí foi dando certo. Era um programa para líderes. Para equipes, Pra no começo era para equipes, assim, tipo, essas questões de desenvolvimento, porque eu sempre fui apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, e aí as relações, a empatia, a comunicação, isso sempre me agradou muito, esses temas, então eu criei um programa ali de algumas horas, com bastante experiência, bastante técnica de experimentar, né? Que a palavra dinâmica às vezes assusta, mas é isso, né? Porque bem didático. Uma assim. das minhas especializações é a dinâmica de grupo, movimento de grupo. E aí deu muito certo, sabe? As pessoas começaram a gostar e eu também comecei a me conectar, a amar aquilo ali. Só que aí eu chegava nas empresas e o pessoal me dizia assim, tu és coach? Não, não sou coach. Ah, então tu és psicóloga. Não, não sou psicóloga, sou administradora. E gosto muito da administração, enfim. Mas aí, tinha tanto essa demanda que eu pensei assim, vou fazer... Por que não, né? vou fazer um curso de coaching, né? Tipo assim, fui lá meio super sangue doce na Sociedade Gaúcha de Coaching. Sentei lá, nem sabia direito o que ia ser. Que era? Gente, ainda me arrepia. Eu sou também, né? Né, Rosane? Eu sei. Ainda me arrepia a experiência que eu vivi naquela... Assim, foram muitas horas de imersão. Ainda me arrepia. Porque aí eu fiquei, assim, chocada com o que eu vi em mim. E aí eu pensei, nossa senhora, mais pessoas precisam entender isso. Porque aí tudo aquilo da minha carreira que a gente estava falando agora, caiu totalmente a ficha. Quantas horas eu trabalhava... E tô toda arrepiada de falar nisso, porque ainda me emociona muito. Tô achando lindo, tô achando lindo. Ainda me emociona muito a consciência, a luz. Quanto é lindo, né? É lindo. Eu tinha despencado do 18º andar da carreira. Parabéns, hein? Foi muito legal. Lindo isso. Mas foi o maior ganho. Quando eu olhei assim nas ferramentas, peraí, tem uma coisa muito errada nesse negócio. Onde estavam as minhas filhas, onde estava o meu casamento, onde estava a minha carreira, onde eu estava. E aí eu pensei, não, mais pessoas precisam sentir isso que eu estou sentindo. E aí começou. E que nem eu estava te comentando há pouco, nos nossos bastidores, tá difícil não mentorar alguém, porque é lindo ver as pessoas tendo esse movimento, né? E aí, dali pra frente, Rosane, as coisas começaram a se encaixar. Tu sabes muito bem como é isso, né? É um link que vai fazendo potência e a rede vai acontecendo. Pode fazer uma palestra, pode vir aqui e vai acontecendo. Eu fiz muita coisa, já vou dizer isso para as empreendedoras e empreendedores que nos assistem, eu fiz muita coisa pro bono. Eu fiz muita coisa sem ganhar dinheiro. E não me arrependo. Porque eu estava num momento de carreira que eu precisava muito e continuo precisando e sempre vou precisar de rede. Eu acho que essa 2 pontos aí que eu acho bem legal, né? A tua história tem muito a ver comigo, tu sabe, né? A gente até brincava que a gente tem jornadas na internet muito semelhantes também, né? Então eu já acompanho a Fernanda há um tempo e essa coisa, assim, de que às vezes os empreendedores pensam, né? Que eu vou ter um negócio e parece que eles olham para aquilo de um jeito frio, né? Tipo, eu deixo a Rosane, pessoa lá fora... E a partir do momento que eu entro na empresa, eu sou a empresária, né? Essa ideia de que a gente é uma coisa só, né? De que a gente tem que viver um personagem, né? O personagem da executiva, o personagem da empresária, o personagem da líder, para mim não faz sentido, assim, pro meu eu. A partir do momento que eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento e que eu comecei a descobrir o que fazia sentido. Eu digo, não é nem pensar, é sentir. A partir do momento em que eu comecei a sentir isso, eu entendi o que é propósito, né? Eu consegui entender que a gente é primeiro pessoa, depois a gente é profissional, né? E quando a gente entende que a gente é primeiro pessoa, a gente consegue transformar o outro. Sem querer, né? Com os nossos gestos, com as nossas ações. Então, liderar, para mim, tem muito disso. Tem muito de tu conseguir entender quem tu é, para depois fazer isso. Quando eu fiz os cursos que tem a ver com coaching, com essa parte, porque no meu trabalho não existe essa coisa de olhar só o dinheiro, né? Eu costumo dizer que o dinheiro ele é a consequência, é o resultado, né? O fluxo de caixa, o bolso é o que sobrou,
né? O que veio até a gente. Então, o dinheiro, ele é o resultado. E eu atendo muito administrador, né? Que se frustra porque fez a administração e não consegue cuidar do dinheiro. Né? E o dinheiro, ele é reflexo do comportamento. E para a gente trabalhar as pessoas, Fê, a gente precisa primeiro ser humano, né? Com certeza. E o ser humano tem a ver com ter empatia, com saber lidar, com saber ouvir. E essa coisa das conexões, do fazer sem ganhar, né? Do conseguir entender que tu precisa ajustar um prolabore, que não é o ideal, que talvez antes de tu empreender tu ganhava mais. Mas para dar esse passo novo, ter um pouquinho de flexibilidade, viver um sonho, eu digo, né? Tu precisa abrir mão das questões financeiras, tu precisa fazer algumas concessões financeiras, né? E entender que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem, porque tu pode estar bem com aquilo, né? Então, essa questão toda de conseguir perceber que tu precisa olhar para si primeiro, se trabalhar e sair e fazer as coisas, é muito importante. Eu tinha culpa, eu me sentia culpada de marcar na agenda comigo. Parecia que eu tinha que chegar às 7, eu ainda tenho alguns problemas com isso, que eu tinha que chegar no escritório às 7 da manhã e sair às 5:30 da tarde, como todos os outros funcionários, né? E quando a gente é dono, não importa se a gente trabalha meia-noite, 1 hora, a gente parece que deleta essa coisa do experienciar fora do horário e a gente não se coloca na agenda. Essa semana eu tirei uma tarde para refletir sobre 2022, né? E para pensar no meu 2023. E às vezes só o simples fato de tu parar te faz perceber que conexão é importante. Que novo projeto tu pode startar. O que está faltando para as peças se encaixarem, né? O que mais tu pode fazer. Então, essa imersão em nós mesmos, ela é fundamental. E eu sei que um dos assuntos que tu trabalha, ajuda as pessoas a entender isso, que é a questão são as crenças, né? A gente falava aqui nos bastidores também, que a gente precisa falar de crença, porque eu sempre digo, né? Olha essa tua crença aí, né? Ela tá pegando contigo. E por mais que a gente tenha ferramentas que ajudam a desenvolver as pessoas também precisam querer se desenvolver, né? Acho que tudo parte do princípio do livre-arbítrio, que a gente tem escolha, de querer ser melhor, né? De querer resultados melhores. Mas, às vezes, só o querer não basta, né? A gente precisa, além de querer, deixar para trás, abrir mão, aprender a olhar as coisas de um jeito diferente. Conta um pouquinho essa tua experiência com as crenças. Como é que tu conseguiu chegar a esse tema? Então, tu fez a parte das ferramentas e lá tu viu que existiam muitas crenças. Tinha muitas. Eu tenho uma especial, depois eu quero contar. Tá, eu vou querer saber. Tu descobriu alguma crença que te limitava? Com certeza, eu descobri. Que te impactou, assim? A questão das crenças é uma coisa assim que hoje eu trabalho o processo de mentoria com as pessoas, principalmente com mulheres, mas também os homens são bem-vindos. Mas é que as mulheres em específico, elas já são educadas. Nós somos educadas, todos nós humanos. Mas as mulheres já são educadas numa crença muito forte, que é não ser boa o suficiente. Por causa dos tantos papéis. Os homens até são um pouquinho mais, antes só um pouquinho sobre mentoria em si, né? Porque aquela ideia de que todo líder de sucesso tem que ter um mentor, né? É uma coisa que tá muito nas pessoas que estão, né? Mas os homens, eu sinto que eles têm um pouco mais de dificuldade de mexer com essa parte sentimental, digamos assim. De trazer isso, né? Porque ele parece, principalmente eu acreditava que o meu público era masculino durante muito tempo. Eu comecei a me deparar com um monte de mulheres, vou dizer assim, pela minha grata surpresa, por trabalhar estratégia, trabalhar gestão. E os homens, eles são um pouco mais resistentes, né? No meu caso, eles têm a coisa, ao dinheiro, eu que cuido. Eu que decido o que fazer com o dinheiro, né? Eu acho que isso está mudando bastante, mas o homem, ele tá menos na rede social. Ele vai menos a cursos de inteligência emocional. Ele até tá na rede social, mas ele não clica, ele não curte, ele não comenta, ele não se expõe, né? Ele não se expõe, exatamente. Mas igual, assim, ele... Nesta métrica do engajamento, ele tá menos. Ele tem uma participação menor, ele vai menos a curso de inteligência emocional. Quando eu trabalho os cursos de inteligência emocional, é bem mais raro ter um homem, mas quando eles vêm, aí desmistifica um pouco isso, porque na verdade, antes do gênero e das nossas escolhas, nós somos humanos. Isso aí. Então as crenças, Rô, elas são muito assim nessa linha daquilo que por muito tempo alguém me disse. Veja bem, uma criança, né, nos seus 4, 5 anos, o universo dela é quem cuida dela.
é quem dá acolhimento. Então, aquela pessoa é um deus, é uma deusa, que normalmente é pai, mãe, vô, alguém que está cuidando. E o que ocorre? O que aquela pessoa diz é sentença. Então, entra na mente e fica. Se for uma coisa boa, e é mais do que valores, são crenças, aquilo que eu acredito sobre mim. Então, às vezes são muito, né? E às vezes são coisas mínimas. Vou te dar exemplo, assim, do que eu já tenho trabalhado, porque eu me especializei muito nesse ponto da mentoria, porque é o destrave. Hoje eu entendo que é o destrave do comportamento, é a crença que limita. Eu vou te dar um exemplo, assim, comparações entre irmãos, entre primos. Quando é que tu vai ser igual ao teu primo? Ai, olha teu primo como estuda, tu, né, sempre preguiçosa. Coisas mínimas que a gente tenta educar, né? E as pessoas tentam educar e trazem um comportamento de limitação. E traumas, alguns mais intensos, dificuldades de falar, né? Aquela educação mais forte, né? A criança não fala, a criança não se expressa, não pode. E principalmente, aí vem o dinheiro como uma crença totalmente limitante, né? Porque nós somos um país de muito sufoco econômico, sempre, em diversas fases. Então, a família brasileira, ela é uma família que luta muito e que ela aprendeu a dizer que Deus ajuda quem cedo madruga. Um trecho bíblico que foi trocado de interpretação, né? O rico não entra no reino dos céus. Outras crenças tantas, né? Do tipo ganhar dinheiro, usufruir, gastar, ganhar de novo, né? Ninguém falou na minha geração economizar em reserva financeira. Ninguém falou na minha geração sobre isso, né? E a escola ainda está muito retrógrada, na minha opinião, sobre isso. Então, a crença, ela te faz acreditar e principalmente vem com a gente no adulto, Rosane, uma criança ferida. Todos nós temos uma criança ferida. Porque é difícil não ter um momento em que foi muito ruim que a gente guarda. E na mentoria a gente trabalha isso. Vamos destravar, vamos ver de outra maneira, ressignificar essa experiência ruim. Mas não é uma coisa muito fácil, precisa trabalhar com a ferramenta certa. E tu sabe que o pessoal às vezes pensa, né? As crenças do dinheiro são enormes, né? Eu tenho mulheres que eu mentoro e que trabalham, vamos falar do universo feminino aqui, né, em especial, e que às vezes ela acredita, né, que ela realmente não pode usufruir, né? Que o dinheiro não é para ela. Então, ela organiza para os outros gastar. Principalmente para os filhos. Isso, então ela não consegue se colocar, né? Ao mesmo ponto que ela acredita, tem muito essa questão do feminino, né? Do ser bonita, né? Do usar um batom, coisas simples, do ir na academia, do se cuidar na alimentação. A mulher, querendo ou não, ela tem um impacto em relação à estética muito diferente do homem. Demais. Né? Uma mulher, vamos dizer assim, de poder, uma mulher que chega marcando... Ela não é aquela mulher com os ombros caídos, com o cabelo sujo, né? Com a roupa de moletom, normalmente. Não estou falando aí da Julia Roberts, não estou falando desse... Estou falando no fato de que a gente, querendo ou não, a nossa imagem, né? Se fala muito em capital visual, né? A nossa imagem, a nossa imagem externa, ela impacta, ela vende algo, ela vende alguma ideia. E muitas vezes as mulheres têm tantas crenças em relação ao dinheiro e a si própria, que elas não se permitem fazer a unha durante o expediente, como eu falava antes, que elas não se permitem ir ao cabeleireiro, né? E em relação ao dinheiro, é mais caro ser mulher. Com certeza. É fato, né? É mais caro ser mulher. Certeza. E às vezes elas não se permitem. Eu, por exemplo, uma das minhas crenças tinha relação a isso, né? E quando eu participei de um processo também de mentoria e destravei algumas coisas, eu sempre tive uma sede muito grande de aprender, né? E na minha família, do lado do pai e do lado da mãe, eu fui a primeira pessoa a ter graduação. Então, tu imagina. Que legal. Eu fui pioneira nesse universo e eu não entendia por quê. Né? E muitas vezes eu parava e pensava assim, nossa, mas por que eu estudo tanto? Eu estudo desde 7 anos de idade, eu amo estudar, nunca parei. Tu também provavelmente sempre estudou, isso está em ti, né? É tão parte de mim que às vezes as pessoas perguntam como tu consegue, eu digo, não sei responder.
Porque é uma rotina, é algo que já virou automático, que já internalizou. Então, se eu preciso de algo para o meu negócio, eu vou lá e vou estudar antes de fazer. Tem pessoas que não, que elas fazem sem estudar. E o que aconteceu? Eu estudei tanto, que num processo de autoconhecimento, numa ferramenta, eu descobri que eu me achava muito feia. A tal ponto que eu me enfeiava. Não sei de onde veio isso, mas, enfim, era o que acontecia. Então, o que eu fazia? Eu não me dava eu não me arrumava, não fazia questão, eu me auto-sabotava na história. E o mesmo acontece com dinheiro, com algumas pessoas. Quando eu ia no salão, não ia, não gostava. Eu até hoje não gosto de salão de beleza. Eu brinco que eu tenho que entrar numa máquina e ser pronta. Para mim, para algumas mulheres é uma delícia, é um carinho, para mim não é. É um sacrifício. Né? Eu olho eu sinto assim, eu não gosto de estar no salão. Então eu ainda tenho reflexos disso tudo. E para compensar o fato de ser feia, né, eu precisava estudar para ser inteligente. Então, tem disso nas crenças, né? Tem disso nas nossas crenças, né? A gente acaba tentando fazer a lei da compensação, que ao mesmo tempo que o que nos limita pode nos alavancar em algum aspecto, né? Claro, depois disso eu entendi isso, né? Sim. E aí aconteceram 2 processos depois da gente entender. E isso é o autoconhecimento, ele traz para nós clareza. E à medida em que a gente entende um comportamento, a gente ressignifica, né? Não quer dizer que a gente vai eliminar totalmente, não quer dizer que a gente ressignifica. E quando eu ressignifiquei, eu olhei para isso e disse, não, eu sou linda. Peraí, né? E aí eu comecei a cuidar mais desses aspectos relacionados à questão estética, vamos dizer assim, mas sem aquela pressão também, né? Do estereótipo. E ao mesmo tempo eu olhei para isso e consegui ressignificar a questão do estudo. Eu parei de estudar tanto, mas eu continuo estudando muito. Mas não como aquela coisa do sem sentido, né? Sim. Então, como esse processo para mim foi importante, imagino que tu deve ver muitas transformações lá no teu dia a dia. Deve ter acontecido contigo em algum momento também, né? Rosane, querida, como nós estamos conectadas, porque essa também foi por muito tempo uma crença minha. Essa também foi uma crença minha. Por quê? Porque a beleza, ela não é sobre um padrão. Ela é sobre autoaceitação. Quando a gente parar de criticar a foto, querer o ângulo perfeito, quando a gente para de estabelecer um peso sobre isso, tudo fica melhor. Claro que tudo isso que tu falaste, que eu tô falando também, se conecta com um dos principais eixos das crenças limitantes das mulheres. Comparação. Nós somos o tempo todo comparadas com estigmas, com padrões. Tá melhorando muito. As gerações que vieram depois da nossa... É difícil não se comparar, né? É muito difícil, mas aí passa por o fortalecimento. E sim, tu trouxeste uma questão importante da compensação. A minha crença mais forte era de super-heroína, né? Eu dou conta de tudo. Eu consigo trabalhar depois e ser mãe e pegar no balé e fazer não sei o que mais. Tudo bem, tá tudo bem. Eu dirijo. A crença do sim, eu costumo dizer, tu diz sim pra tudo. E assim, é uma compensação do não sou boa o suficiente, então vamos estudar. Eu tenho muitas mentoradas que estudam, não colocam em prática. E aí eu digo, mas vem cá, elas querem só ser inteligente. Vamos parar de afiar o machado e vamos começar a cortar a lenha. É mesmo e tal, porque esse é um processo, mas a sessão de crenças é sobre você voltar lá, não é uma retrospectiva, não é uma terapia, é sobre você voltar lá naquele momento, entender e tirar aquela criança, aquela adolescente de lá para trazer consigo e levar para a vida um ressignificado. Puxa, olha no que tu te tornaste, a mulher poderosa, linda, que está aqui hoje num podcast, que está lá fazendo um trabalho, que está mentorando, que está num universo que sim, muito tempo foi masculino. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de solução para as finanças. É hora de dizer para aquela menina, para aquela adolescente em quem você se tornou. É por aí o caminho da ressignificação de crenças. E para a gente poder entender que essa questão que tu falaste é muito forte. É muito forte. Sobre usar o dinheiro, vai lá, paga, faz um empréstimo, faz uma prestação para uma coisa de um filho, um sonho, uma viagem, uma festa, ou então até um tênis mais caro.
Mas o contrário não acontece. Isso eu vejo em homens e mulheres até. O contrário não acontece. E aí não é sobre ser egoísta, é sobre guardar um pouquinho para si. Isso é extremamente importante. E também, assim, ó, essa crença, essa coisa da relação com o dinheiro, ela é tão forte, que eu tenho muitos clientes, né, que a gente acaba atendendo, que eles procrastinam o controle. Eles compram a consultoria e não vão na reunião. Tudo acontece, gente, é tão maluco isso, porque aí o carro estraga, o trânsito não deixa chegar, tudo que tem, quando ele vai conseguir dar aquele passo que vai mudar a vida financeira, ele dá um passo para trás. Aí ele estava indo bem, ele fez o planejamento, ele achou o fio da meada, né? A cliente foi lá, ela conseguiu fazer tudo isso, e na hora H, na hora em que era para fechar o contrato, ela se auto-sabotou, né? Então, essa questão da relação com o dinheiro, eu sou pobre, né? Eu vou ficar rico um dia, que traz junto aquela ideia do planejamento. Qual é o teu objetivo com a tua empresa? Ficar milionário. Mas como assim ficar milionário? Ele nunca chega um milionário porque ele não começou antes, juntando os R$1.000, né? Fazendo a reserva de emergência. Então, como existe essa coisa do problema financeiro vir disso, né? Porque a minha família é pobre, eu tenho que me manter pobre, né? Porque como é que vai ser se eu ficar rico, né? Como tu disse, ele não entra nos céus, eu tô pecando em ter. E ao mesmo tempo que as pessoas dizem querer ter uma saúde financeira, querer estar bem com dinheiro, ao mesmo tempo que elas fazem isso, elas se auto-sabotam o tempo todo. Elas dizem que não se dão bem com os números, né? Elas dizem que não gostam de matemática, quando a gente só exige o mais e o menos, né? Que é básico. Então, como isso é forte. E me conta, então, em relação a isso, Fê, antes de falar dos outros, vamos falar um pouquinho aqui da gente, né? Como é que foi para ti? Porque tu trabalhava numa grande empresa, uma carreira de executiva, passou por uma transição, como tu disse, não foi fácil, foi na dor que tu aprendeu, pelo que eu entendi. Isso envolve o bolso, diretamente. Totalmente. Porque eu vim da grande empresa também, trabalhei em multinacionais e decidi empreender e tive um processo de transição, né? Foi doído, a minha empresa, quando ela começou, não tinha prolabore nenhum, eu tinha que dar aula para conseguir me manter. A gente acaba tendo essa coisa do, né, o professor, ele é convidado para muitas coisas, então a gente acaba tendo muitas válvulas de escape financeiro, né? Puxa daqui, puxa de lá, mas há um alto custo de tempo, de dedicação, enfim. Ser multidisciplinar é bom, mas ao mesmo tempo exige muito da gente, né? Me conta, nessa transição de carreira, qual foi o impacto financeiro na tua vida? Como é que o dinheiro fez parte disso? Essa é uma parte muito dolorosa mesmo, porque o meu primeiro contra-cheque depois do baque, porque aí eu tinha tirado férias e a CLT tem essas regras, né? Daí quando tu volta. E tu precisa devolver dinheiro, porque tu tirou, tu tinha um dinheiro e aí depois volta, aquela coisa toda. E aí, o meu primeiro contra-cheque, assim, do freezer foi assustador. Eu acho que ele tinha... Tu botava no freezer? Bem isso. Não, do freezer na carreira, né? Do congelamento. Do momento do congelamento, assim, que eu tô paralisada, dura. Do baque. Do baque, né? E aí o baque foi pra conta corrente. E o baque, daí vamos para o baque. Vamos olhar o baque, né? Como é que faz agora? Exatamente. Isso aí, aqui é sinceridade. Sinceridade. Meu objetivo é mexer contigo. Exatamente. Aí o meu primeiro contra-cheque, assim, que eu olhei... Gente, sinceramente, eu tive vontade, assim, de... Eu lembro que eu tava sendo deitada num sofá, porque daí era verão e eu tava na praia. E eu tinha vontade, assim, de me deitar na grama que eu tava enxergando, assim, e literalmente enfiar minha cabeça na grama e nunca mais acordar daquilo que ia vir pela frente. Que coisa. Porque um padrão de vida tu tem, se adapta, mas não é assim, né? Eu tinha muita coisa para dar conta, desde mensalidades, enfim. Aí meu marido... Teu custo fixo era compatível com o salário. Era compatível com o salário, só que eu não estava sendo inteligente financeiramente para entender que o custo fixo, ele não deve ser compatível, ele deve ser bem menor do que o salário, né? Falou muito bem, ela usou o termo correto, inteligência financeira, pessoal que nos escuta. Exatamente, eu não sabia da regra número 1 da inteligência financeira, que é viver um degrau abaixo. E esse é um ponto muito comum na vida da gente.
Bem, meu marido, que hoje trabalha comigo na nossa empresa e é meu sócio e é um grande mentor também. Já anotei pra gente falar disso depois. Isso, ele me disse, ele é uma pessoa muito ponderada e calma, ele tem uma calma muito grande, embora nos momentos estejam bem acirrados, ele tem essa capacidade, essa competência. E ele disse pra mim, não olha para esse contra-cheque agora, porque ele tem uma máxima, né? E é uma máxima muito inteligente, mas não é tão fácil de praticar, que é, tem o que tu possa fazer agora. Tem algo que tu possa transformar esse contra-cheque agora? Não. Então, vamos pensar daqui para frente. Guarda, é nosso momento aqui de final de semana da praia. Mas, claro, isso não foi assim tão rápido. E o meu baque financeiro, respondendo a tua pergunta, foi como eu vou me reorganizar? E esse baque financeiro, ele me trouxe uma necessidade de resolver, de achar soluções. Tem alguns problemas que ficaram muitos anos depois ainda repercutindo, porque dinheiro é assim, né? Na hora a gente gasta, é maravilhoso, mas depois tem uma consequência, como tudo na vida. Só que o dinheiro, ele tem que ser entendido como algo que é um meio, e não pode ser o fim de tudo, porque daí, senão, a gente pode ter problemas sérios na hora do emocional. Como eu me reconstruí? Eu tinha uma situação do banco que eu tive que resolver, tive que negociar com o banco. Minha fatura de cartão de crédito, se me permite, Rosane, vou falar. Hoje eu não tenho cartão de crédito. Para não dizer que eu não tenho, eu tenho um limite irrisório para as coisas assim, que eu não vou citar nomes aqui, né? Dos aplicativos que a gente usa sempre e dos sites que a gente precisa comprar livros rápidos, coisas assim muito pequenas. O cartão de crédito deixou de existir na minha vida, mas não foi por consciência no começo, foi porque eu precisei. Quando eu consegui pagar tudo aquilo, nem o banco queria me dar mais nada daquilo, porque o banco é assim, né? Quando Isso tu aí, serve para ele te dá um guarda-chuva. Exatamente, ele te dá assim maravilhas, né? É. Só que no momento que tu não é mais alguém com um score legal, acabou a magia. Hoje eles querem me dar, eu não quero. Porque eu entendi que eu posso viver com muito menos. E o eu posso viver com muito menos não é querer ganhar menos e não querer ganhar bem. Hoje eu aprendi, ainda exercito, porque não é uma coisa tão fácil, a regra também que eu aprendi sobre o quanto no lazer, o quanto no investimento, o quanto em guardar. Eu tenho ainda problemas, como todo mundo tem, mas eu hoje penso muito Antes de gastar. Tu sabe que essa é uma técnica antiga, né? Que a gente chama de técnica dos envelopes, né? Porque antigamente, eu falo muito sobre precificação, a gente acaba tocando muito nesse assunto quando olha para o dinheiro. Mas o tiozinho aquele da padaria antiga do bairro, quando não existia globalização, internet, ele tinha uma folhinha branca com uma caneta Bic, sabe, né? Aquele que eu tô falando. Eles tinham técnicas incríveis de gestão, que funcionam até hoje. Sim. E se a gente faz o básico, o feijão com arroz, bem feito, né? A gente não precisa inventar muita moda, a gente consegue ter sucesso. O problema é que às vezes a gente se esquece do básico, né? Que é como tu falou. Não é nem viver um degrau abaixo, mas é entender que a renda, que o que a gente tem por mês de recurso, que a gente tem ali para usufruir, esse valor, ele não é para gastar, né? A gente sempre tem aquela coisa, tu tem que parece que ganhar e gastar, e a gente entra na roda da corrida dos ratos. Não, a técnica do envelope, antigamente, meu pai fazia muito isso, né? Ele fazia numa borrachinha, não no envelope, daquelas de atilho, né? Ele guardava o dinheiro do aluguel numa borrachinha, o dinheiro pro churrasco, pro mercado, numa outra borrachinha, quando eu era criança, né? Ela funciona ainda muito bem. Nas empresas, eu costumo orientar a ter contas correntes separadas, contas de aplicação. Então, separa uma conta lá no Banco Inter, vou falar que nomes, ou qualquer outro banco digital que não tenha custo, se tu preferir, e reserva o dinheiro que é da reserva de emergência, mas ele é para emergência. Separa o dinheiro que é para compra do novo prédio ou que é para retirada de lucros, mas não precisa sair gastando. Separa aquele recurso que é para comprar uma fábrica nova, que é para crescer o teu negócio, mas cria caixinhas, cria envelopes. E na nossa pessoa física é assim também.
E é difícil a gente conseguir fazer isso, porque muita gente diz não sobra nada. E além de não sobrar, ainda como tu falou do cartão de crédito, pensa que o dinheiro do banco é o seu próprio recurso. Tem empreendedora que pensa que o dinheiro do banco é dela, não é do banco, né? E essa falta de consciência, o endividamento, ele gera muita dor. E não tem como separar como eu disse, não tem como tu deixar o profissional lá fora e esquecer o pessoal. Tem gente que não dorme. Eu recebi uma cliente aqui, até tem uns cortes dela aí no meu Instagram, falando disso, que ela disse, eu não dormia, né? Porque chegava, eu aposto que tu teve momentos difíceis nesse sentido. Eu não dormia, porque eu chegava em casa e eu deitava na cama e os problemas financeiros, como é que eu ia pagar isso? Como é que eu ia pagar aquilo? Como é que eu ia resolver isso? Ficava ali, eu não achava a resposta. E entender que assim como a gente ressignificar as crenças, a gente reposicionar a nossa carreira, a nossa empresa, que tudo isso é uma construção, né? Que é um tijolinho por vez. Tu deve ter muitos casos com ansiedade também, né? Muitas pessoas que não conseguem andar. Nos meus mentorados acontece muito isso, que a gente vem de calma, tudo bem, acalma teu coração, vai dar certo. Tu precisa só de um plano, mas muito mais do que um plano, tu precisa seguir o plano. Agir de acordo com o plano, né? Sim, E essa reconstrução, esses tijolinhos aí. Então, isso é uma coisa que a gente precisa querer ver. Muitas pessoas têm dificuldades, inclusive, de olhar, né? É estranho, tu deve saber disso até mais do que eu das tuas mentorias. É estranho, mas as pessoas não têm nenhuma planilha, nenhum papel de pão. Tu falou do teu pai, né? O meu pai tinha um livro preto, ele era empreendedor, empresário. Tinha um livro preto lá, aquele livro caixa, né? Eu queria saber quem é que botou a capa de preto nesse livro. Eu não sei também, mas era. uma imagem. Mas era capa preto, dura, sei. preto, e ele tinha um lapisinho pequeno, uma borrachinha, assim, que ele ficava ali fazendo... Corzinha de madeira. Exatamente, e até um apontador. Ele tinha uma sala, assim, do escritório dele, da empresa dele, e mesmo com os meus irmãos chegando na gestão e já com a tecnologia, ele continuava fazendo as coisas lá. Porque, sim, era sobre também previsões. Isso a gente aí. precisa... Eu hoje penso muito assim... Hoje não faço mais aquela técnica de anotar tudo que eu gastei no dia. Porque isso também era um disparador eu não faço também. Disparador de ansiedade. Porque, meu Deus, hoje foi não sei o quê. Isso não é sinônimo de controle. Não. Tu não pode escravizar, Não, né? exatamente. Escravizar Acho bem pelo legal controle. falar isso. Mas hoje eu faço assim, eu tenho ali minha planilha de tudo que vai ter de gastos. Eu tenho tudo assim, uma média, aqueles que são variáveis. Mas mapeados, a gente precisa olhar. Então, às vezes, a gente precisa trocar de colégio, os filhos, foi assim, os meus tijolinhos foram assim, troca de colégio, não troca de carro, a viagem já não é mais aquela, né? Eu acho que se dar aos momentos, sim, de prazer, de felicidade, de lazer, não né? abrir mão disso, As pessoas têm esse outro hábito, né, Rosane? Não vou mais no cinema, não vou mais isso, não vou pedir um iFood, não vou pedir nada. Não. Tem que ter alguma coisa, não exageradamente, daí vai do percentual. Hoje eu trabalho muito qual é o meu percentual em cada uma dessas esferas, né? Que a gente pode tolerar. Às vezes vai ter que dizer, não dá, tá no fim do mês, agora vai virar a fatura, essas coisas. E é muito mais fácil a gente reduzir os gastos um pouquinho em cada conta, que o resultado no final é muito melhor, do que a gente eliminar alguma coisa que é essencial. Então, é isso. Não adianta aquela coisa assim, eu tô empreendendo, vou fazer eu mesma, não vou tirar férias, né? Eu atendo empresários, empresárias que passaram mais de 10 anos sem férias, né? Sem se dar um momento de... Eles não param para pensar, eles só operam, né? Eles não conseguem nem ter um momento com a família. E é como tu disse, às vezes eles pensam que ter controle financeiro não dá para fazer agora, precisa do mega software, precisa de uma mega ferramenta. Não é assim. O controle bom, o controle financeiro bom é aquele que funciona para ti, para tua empresa, para o teu negócio. Não adianta tu ter uma Ferrari, que é um software, tu não usar. As pessoas usam, os empresários usam menos do que 10% dos softwares de gestão. Isso é dado. Eles não usam. Eles compram o software na ideia de que vão ter gestão, porque eles acham que gestão é a planilha ou é o software, né? E eles não sabem usar. Então, o bom controle é aquele que funciona. E teu pai... Com a sabedoria dele, funcionava. Funcionava. Né? O meu, com as borrachinhas, funcionava. Ele sempre controlou assim. Meu pai tinha uma máxima,
que ele dizia que se a gente tivesse crédito, a gente nunca ia passar fome, né? Então, ele sempre falava isso também. Então, assim, esse cuidado de ter crédito é bom, né? Mas ele é bom para isso, no momento da fome. Sabe Né? que o meu pai não tinha cartão de crédito, né? E o negócio dele, infelizmente, na abertura de capital, ele na década de 90 em diante, né? Mais precisamente meio da década de 90, infelizmente não deu certo, terminou. Depois de muitos anos, ele quebrou. E isso é uma outra coisa, que eu quero resgatar um pouquinho algo que a gente falou antes sobre repetir modelos, né? Tem os modelos bons que a gente repete, mas também tem os modelos que parece que a gente quer honrar Isso. pai e mãe na crença A que tríade limita. da psicologia. Né? Exato, a gente quer honrar na tese, não na antítese, e aí começa a repetir comportamentos. E a minha família teve esse histórico e tem uma relação muito complicada com o dinheiro. E isso eu também tive que me dar conta para começar a trabalhar. Para te libertar. Para me libertar dessas questões. Então, eu acredito muito que hoje... e aí a pandemia trouxe à tona. Hoje a gente pode viver com menos. Não significa que a tua qualidade de vida vai cair, não significa que você não vai ter lazer, prazer, enfim. Mas é muito interessante a gente ver que às vezes o cérebro está naquele piloto automático e a gente não se dá conta que um plano de assinatura que a gente nem usa não precisa mais. Que a gente pode usar alguns pares de sapato, não precisa ter um roupeiro. Não é uma centopeia, né? Não sou mais. Apesar que hoje de manhã, quando estava me arrumando, eu pensei, ai, já pode dar uma melhorada nisso aqui. Já comecei a achar, porque aí sandália, verão, essa coisa, né, tem tudo muito volume. Mas eu não sou mais aquela, assim, até com roupas, né, com essa questão, assim, eu vou me tornando, assim, mais consciente, porque a gente tem uma coisa, a imagem tem tudo a ver, o que você falou antes, né, a imagem que a gente vende tem tudo a ver. Agora, também tem que caber dentro das tuas condições, e se não cabe, não cabe, vamos ser um pouco mais simples das coisas, E a gente consegue perceber que as próprias empresas são assim, né? Sim. Para mim tem muito a ver com a verdade, né, de cada um e com a sinceridade que a gente tem conosco, com o nosso negócio, com os nossos colaboradores, com a nossa empresa, com o nosso produto, com a nossa entrega, né? Tem a ver com essa verdade que está dentro da gente, com essa sinceridade. E quando a gente entende que o teu capital visual é importante, mas que ao mesmo tempo, né, ele é importante, mas as finanças também são, Sim. né? O marketing também é, a internet também é, o produto também é. Quando tu entende que na verdade é uma grande engrenagem que que depende de várias coisas, tu começa a agir com mais inteligência emocional. Né? Acho que a palavra é prioridade, Isso sabe? aí, Prioridade. O que realmente importa nos teus valores, nas tuas questões. E também tem aquilo que Jung fala de os fenômenos que acontecem em determinado momento da tua vida, que é normalmente a meia-idade. Acho que a maturidade traz uma outra visão que com 20, 30 anos você não tem. Não tem. Então, a maturidade vai te trazendo ali, a gente se torna balzaquiana, vai para os 40 anos, vai pensando assim que tem uma porção de coisas que são importantes. Eu tenho um lema muito forte que veio dessa história, que eu sempre conto para as pessoas, que eu acho que é muito importante, que é quando esteja. Quando estiver em alguma coisa com as pessoas que você ama, que você curte, que você quer, esteja, não dá vazão para outras coisas, não coloca o trabalho nesse lugar de prioridade, porque ele é bem efêmero. O que realmente importa? Família, as pessoas respondem. É família mesmo? Mas como é que a tua família tá na tua vida? Fala, mas não exercita. Né? E eu acho que a gente tem todo mundo nasce com uma passagem de viagem comprada. A gente não sabe a data. Que é a coisa de um dia tudo termina. Então tem que valer a pena esse momento aqui. Então eu acredito que também não dá para ficar escravo do dinheiro. Tem gente que ganha, né, Rosane? E só guarda, porque precisa ter uma segurança, porque se adoecer, se isso, se aquilo. Tem uma mentorada minha que não, mas eu preciso ter isso. Vive na escassez, né? Exatamente, mas eu preciso ter isso. Por quê? Porque o meu pai teve um problema e a minha mãe tinha esse dinheiro, mas não quer dizer que tu vai ter, calma.
também dá para curtir outras coisas aqui na trajetória, né? Então, acho que isso é super importante a gente pensar eu falo nisso. muito sobre se presentear, né? Isso. Acho que a cada... Tem muito a ver com a parte das empresas também, né? Tem empresárias que existe um momento de plantar, que normalmente é um momento em que a gente precisa estar mais restrito, com recurso mais limitado, né? Que a gente precisa abrir mão, talvez, de muito conforto pessoal, profissional. A empresa talvez não tenha aquela cara que a gente gostaria. A gente não tem o melhor... O colaborador não é o melhor colaborador, mas é o colaborador que naquele momento você consegue pagar e com aquele recurso você trabalha. E tem muitas histórias lindas de empreendedores e empreendedoras que com pouco recurso fizeram fortunas, né? Tem muito a ver com isso, entender qual é o estágio que a gente está, se a gente está no momento de plantar, no momento de colher um pouco mais, né? Mas tu não precisa esperar para colher só lá quando a safra acontecer, né? Tu pode ir colhendo durante a jornada, né? E também se presentear. Nossa, eu bati aquela meta, eu consegui dar essa virada, como é que eu vou comemorar? E esse presente, ele pode ser simples. Ele pode ser uma bela espumante, né? Tu não precisa fazer uma viagem para o Caribe, né? Tu não precisa ir lá, né, para Dubai. Tu pode comemorar de um jeito simples. Vai ser um passeio em família, um jantar, pode ser um vestido novo, pode ser, não importa o quê, mas simbolizar as conquistas, né? Trazer para si esse ganho. Eu faço muito isso. Também faço. E eu acho que isso, assim, é transformador quando a gente começa a exercer isso, porque senão começa a não fazer sentido mais. Tá, eu bati a meta e vamos para a próxima. Parece que é incansável. E a história de guardar e não usufruir, né? Tem muito a ver com essa teoria. Tem muitas pessoas que têm na família essa figura da falta de dinheiro, pessoas normalmente que tiveram problemas de falta de comida, muito pobres, enfim, e que acabam tendo essa crença, normalmente vem de pessoas mais pobres, né? Eu preciso guardar porque um dia pode faltar, como elas já sentiram a dor da falta, né? E só guardar também não é bom. Na verdade, nas finanças, no emocional, a gente sempre volta para o ponto do equilíbrio. Tudo é equilíbrio, eu estar bem comigo para estar bem com a minha empresa. Eu ter organização pessoal, financeira, para que eu consiga organizar a empresa, porque senão o sócio pobre, ele às vezes tem o sócio rico e a empresa miserável. A empresa miserável, né? O sócio miserável, a empresa rica. É verdade. Então a gente precisa desse equilíbrio, né? Entender que o sócio precisa viver, ganhar dinheiro, viver bem a empresa também. Então finanças tem muito a ver com equilíbrio para mim, emocional, financeiro e tudo mais, né? Eu quero, assim, a gente poderia ficar aqui dias, né, Fernanda? Acho que a gente tem tanto para falar. Mas antes da gente continuar, eu quero te perguntar sobre em que momento tu te viu palestrante, né? Porque para mim foi um momento da minha vida, assim, quando eu me vi, eu tava no palco, né? Não foi uma coisa que eu planejei. E aí eu quero dizer para vocês que a minha palavra de vida é planejamento, mas que o planejamento, ele não é feito para a gente acertar de cheio, né? Ele é feito para ser um fio condutor, para nos guiar. E é tão legal quando a gente planeja as coisas que o universo, Deus, chamem como vocês quiserem, conspira de um jeito com a gente que quando a gente vê as coisas acontecem. Eu não planejei ser palestrante, eu virei palestrante, né? Assim como na minha vida muitas coisas eu não planejei. Mas quando a sorte veio, quando a oportunidade bateu na minha porta, eu estava pronto. Planejamento para mim é sobre estar pronto para as oportunidades, né? E tu te tornou palestrante nessa jornada, né? E ser palestrante quer dizer que tu é autoridade em algo, né? Que tu consegue, para mim tem esse simbolismo de tu conseguir estar ali num palco, né? Motivando pessoas. E eu vi fotos de eventos maravilhosos. Fiquei lá assim, ó, vibrando pela fé. É uma delícia, né? Achei linda a tua atuação e me conta. Como é que tu te viu assim? Como é que foi essa experiência, assim? Então, é muito legal porque a palavra, a fala, ela sempre esteve comigo. Desde que eu me reconheço como pessoa nesse mundo. Então, eu sempre fazia leitura na igreja. Eu sempre falava alguma coisa. Quem apresentava o trabalho era eu, lá na escola. Metida né? também. Exato. Mas acho que... Comunicativa. eu acho que sim. É aquela, mas acaba que fica assim, quem apresenta? Tu apresenta. Vai fala tu que eu bem. detesto. Aliás, né, Rosane, as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. É uma estatística interessante. Então, ela sempre teve comigo isso. Eu sempre dei aula de alguma coisa. Eu fazia inglês com 15, 16 anos e para ajudar a pagar o curso eu já dava aula. Então, e aí eu já participava dos eventos. Sempre esteve comigo esse lado. E também nesses 15 anos de liderança,
eu sempre apresentei muito, fiz muito trabalho, fiz muito workshop, apresentei eventos. E as pessoas me diziam assim, nossa, como é bom te ouvir falar. Mas quando você não está bem consigo, no sentido de consciência, não sobre estar bem, se sentindo bem, consciência, eu dizia assim, obrigada, que bom que tu gostou. Era uma coisa assim, muito instantânea, né? O elogio era assim para mim antes. E depois eu me conectei nisso. E quando eu fiz o meu processo de autoconhecimento, de mergulho sabático, e estudei muito, eu entendi que a minha missão é trazer impacto. Eu preciso trabalhar como uma responsabilidade, não como uma vaidade, como uma responsabilidade a impactar positivamente a vida das pessoas. E isso se conectou muito nas palestras. E quando eu comecei a fazer os trabalhos pro bono nas empresas, eu sempre fazia os produtinhos, né? Olha, tenho esse workshop, posso mentorar o líder, o gestor, e entrego uma palestra de fim de ano, essa totalmente free. Eu fazia assim para encantar, fazia os pacotes, e começou a acontecer. Mas teve um momento, que foi alguns anos atrás, que eu saí de uma palestra pensando, esse é meu lugar. Teve esse momento que eu entendi Teu papel. O meu papel. Hoje ele está muito mais forte, porque quando você descobre potências e aceita e não precisa ficar preocupado, porque sim, é uma potência tua, use. Aí eu passei a trabalhar e sim, tem sido muito bacana. Hoje tem públicos de 300, 500 pessoas e é muito bacana, mas eu sempre penso o que eu vou entregar nesse dia, o que essas isso, pessoas, né? O que as pessoas estão esperando, a curva da palestra, né? Tem que ter uma curva. Hoje eu ensino pessoas também, esse é um nicho futuro aí que eu acho que vou trabalhar, porque as pessoas querem muito esse lugar, né? Mas aí precisa trabalhar comportamento antes, autoaceitação. Sim. Enfim. E tu tá ali como uma referência. Exato, né? exato. Para inspirar outras pessoas, tem que estar preparado para isso. Mas sabe que é legal? Porque quando a gente sente também que esse lugar é um lugar de uma troca muito poderosa, a gente também se liberta um pouco de ter que acertar. A gente vai conectando com o conteúdo, com as pessoas. Eu gosto de descer do palco. Eu gosto de olhar nos olhos. Eu gosto de chamar alguém. Eu gosto de humanizar esse encontro. Rapidamente quero te contar uma coisa que eu acho que vai ser legal. Antes da pandemia eu fiz uma palestra assim mais nessa minha linha mais de vou lá entregar a palestra e tal. E aí eu entreguei a minha palestra bem formalzinha, bem bonitinha, cheia de conteúdo, slides bonitos, tudo como manda o figurino. E era um público bem, assim, da região metropolitana, sabe? Aquele público mais duro, mais alemão, assim, né? Mais frio, e né? Mais frio. Falando de comportamento. E tava falando até de indústria 4.0, das mudanças e tal. Era um cenário, assim, mais da gestão. Gostei, ponto. Mas saí do palco com aquela sensação, assim... Poxa vida. Poxa vida. E aí, a pessoa que veio depois de mim, quando ela se apresentou, um palestrante muito, muito legal, assim, quando ele se apresentou, ele saltou do palco e foi lá pro meio das pessoas. E eu pensei, nossa, o que eu entreguei... Isso? Não, o contrário. O que eu entreguei não é o que eu quero entregar. Eu quero entregar isso. Eu quero entregar esse brilho, essa conexão. Não é sobre pirotecnia, porque ele tinha o jeito dele, eu não pulo do palco. Sim, cada um tem o seu jeito. Mas eu achei muito bacana e pensei, esse é o tipo de palestra que eu quero entregar. Eu também acho que tem que ter isso, a gente tem que se reconhecer no que quer entregar. É que tem a ver com ser verdadeiro. E aí depois... Contigo, né? O que te faz bem, o que faz teu coração vibrar. Anos depois ali, já mais tarde, eu estava num evento em que eu presenciei várias palestras bonitinhas e o público não respondia, Rosane. Não, conversava. As pessoas querem conexões, conversava, fazia outra coisa, não respondia. Eu fiquei por último. E eu pensei, não, agora eu vou fazer aquele movimento, porque é esse que dá certo. E para mim hoje é assim. Hoje é conexão pura, claro que eu levo slide, me preparo e tal, mas hoje o mais importante para mim é sentir. É sentir, entregar a emoção, entregar a conexão para as pessoas naquele tema. Isso tem a ver não só com palestra, né? Exatamente. Tem a ver com a reunião com o cliente, com esse nosso momento aqui. Sim. Né? Eu acho que quando tu entende o poder da conexão, falo muito sobre isso, o poder da conexão. Que se tu tem um parceiro verdadeiro.
tem um parceiro que tu sabe quem é a pessoa, né, que tá ali do teu lado, porque o pessoal tem muito assim, eu vou ser teu parceiro, me dá tua carteira de clientes, né, deixa eu chegar no teu cliente, me indica, né, e não é parceria isso, né, a parceria ela é uma troca, uma conexão, a gente tem que ter conexão com o aluno, a gente tem que ter conexão com o colaborador, a gente precisa se conectar com as pessoas, porque não é mais sobre empresas, né? É sobre as pessoas transformando as empresas. É a humanização, né? isso. Isso é muito importante. Eu tenho aqui um monte de coisa, mas agora nós já estamos estourados no tempo, Fê. Eu quero dizer assim, que lindo, que oportunidade, que prazer te ter aqui, né? Acho que precisaria umas 3 horas, vou te convidar para um novo episódio. Obrigada. Mais à frente, né? Que alegria. É muito bom a gente ver que as pessoas são de carne e osso. O digital traz isso para nós, né? Uma ideia de que a gente está ali, né? A gente tenta levar o máximo possível da nossa rotina, do nosso trabalho. Pelo menos eu me entrego também digitalmente, e tu também faz isso muito bem. Mas mais do que tudo, a pessoa que está aqui é a mesma que eu conheci lá, né? Então, é muito legal ver isso. Parabéns pela tua trajetória, né? Parabéns por tantas frentes de trabalho que exigem muito da gente. Pela tua virada, eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer essa transição, né? E é importante te dizer que dói para todo mundo, né? Que às vezes a gente precisa encarar a dor para poder se transformar, né? Então, parabéns por estar aqui, por ter conseguido. Né? Isso é lindo. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aí ouvindo Sinceronas e homens também, pode ser que estão num momento profissional difícil, no momento em que precisam fazer essa transição, né? E que isso é possível, gente, é possível, né? Busquem a verdade de vocês e acreditem nessa transformação, porque é lindo, temos uma prova aqui. Ah, que legal. E eu queria te deixar um tempinho aí para te dar a tua mensagem final, né? Pra gente poder encerrar o episódio de hoje. Ai, que legal. Muito, muito bacana, Rosane, muito bacana estar aqui. E acho que a gente tem poder quando entende na conexão do outro, a potência do outro também. Quero te agradecer muito por esse convite e te parabenizar também por esse trabalho lindo, que a gente começou a se acompanhar totalmente digital e hoje estamos aqui presencialmente e é concretização de conexões, né? É um momento lindo estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua caminhada e por cuidar das pessoas numa parte que é muito complexa, que é o dinheiro, que é a organização, que é o comportamento das finanças. E para todos que nos assistem, eu gostaria de me despedir dizendo que todas as metas e resultados que nós buscamos, no varejo, no serviço, na moda, em qualquer segmento, todo e qualquer segmento passa por comportamento. Às vezes a gente não desenvolveu o comportamento de vendas, a gente não desenvolveu o comportamento do planejamento, da organização. Mas nós não somos samambaias num canto enterrados. Nós somos pessoas, a única espécie que é capaz de se desenvolver pela consciência. Então aproveite a jornada, porque ela é valiosa demais para ser desperdiçada. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada eu, gratidão por ser uma inspiração também. Da mesma forma, é recíproco. Pessoal, então encerramos hoje aí mais um episódio de Sinceronas. Eu quero dizer que é um prazer estar com vocês nesse episódio. Lembrando que além do YouTube, nós também estamos no Spotify e vocês podem acompanhar todas as novidades desses próximos episódios, desse aqui também, através do nosso Instagram, @GreenMaisOficial aí. É um prazer, Fê, e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau, galera, que nos acompanhou. Que legal.